O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, sexta-feira, segunda semana do Advento, tempo da nossa igreja de preparação penitencial, em preparação para o nascimento do menino Deus. Hoje, dia de jejum, de oração e de caridade, de substituirmos as refeições mais fortes, café, uma refeição mais moderada, e trocarmos a proteína forte pela proteína mais fraca do peixe, e o jejum, e também sentirmos fraqueza no corpo. E o jejum, ele não tem sentido nenhum se nós não sentindo isto, ou seja, experimentarmos este exercício, não empreendermos a nossa oração. Então me uno a Cristo, a sua crucificação, seu sofrimento, a sua paixão, em virtude da ressurreição. Do mesmo modo, amados, nossa atenção fica mais voltada para o sofrimento de Cristo, e a nossa alma leve, porque estamos mortificando a nossa carne, e o que nos impede de nos unirmos a Deus é o egoísmo. Necessariamente a caridade nos unirá ainda mais, ou melhor, nós vamos nos abrir à caridade que nos conduzirá a fazer a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, escutamos na lembrança da comunidade de São Mateus, a observação que se fazia a respeito de João e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, e que bom que nosso Senhor Jesus, ele come com os pecadores, com os cobradores de impostos e pecadores, sinal de que ele veio para salvar, ele veio para os doentes, para os pecadores, para elevar a graça da salvação, dando a sua salvação, concedendo-nos a graça dos sacramentos. Amados irmãos e irmãs, olhamos para Jesus e vimos neste comparativo que o mundo, pesado por os seus pecados, não adianta. O que for feito para o mundo, qualquer sacrifício não adiantará para que sejam remidos ou que sejam compungidos de seus pecados, porque transformaram os vícios em um estilo de vida, e estes são os endemoniados do mundo moderno, deste século, aqueles que transformam os vícios, tudo que existe no mundo, roubalheira, ladruagem, corrupção, impurezas, difamações, fofocaiadas, ganância, tudo vira então
um estilo de vida. E é óbvio que aqueles que trazem a palavra do céu, como o próprio Cristo é o Rei, Ele é a palavra eterna do Pai, não irão compreender a sua palavra. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nosso Senhor Jesus, então, Ele vai formar a sua igreja, vai ensinar e instruir na sabedoria do Pai aos pequeninos. Quem tiver um coração de criança, ou seja, acolher o reino de Deus como uma criança acolhe o amor do Pai, estes entrarão no reino dos céus. Amados, também hoje é dia de Santa Luzia, e discorrendo um pouco sobre o seu martírio, que nós lembramos na Santa Missa, junto com tantos outros, que na oração eucarística número 1, o cânon romano, nós lembramos todos aqueles que se tornaram mártires. São esses, então, os que padeceram após o reinado, o império de Diocleciano. Certamente foi neste período mais tirano da história da igreja. Inácio, Alexandre, Inácio, Trigo de Deus, Barnabé, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, que lembra destas santas, que uma delas grávida entrega o filho para a família e, sendo vítima dos touros, é arremessada, cai no chão, e ela levanta-se e anima os outros: coragem, estamos dando a vida por Cristo. Águida, da qual hoje comemoramos também a semelhança de Luzia, Inês, Cecília, Anastácia. E qual é a relação que há entre Santa Águida e Santa Luzia? Significa que Luzia, ela comemorava o martírio de Santa Águida todos os anos com uma caminhada. E numa dessas caminhadas, Luzia foi pega no decreto, no edito de Diocleciano. Diocleciano, ele fez 4 editos, foram eles. O primeiro edito fazia o quê? O primeiro edito tinha um conteúdo. Primeiramente, a data deste edito foi 24 de fevereiro de 303 d.C. Qual era o conteúdo? Confiscar as propriedades dos cristãos. É óbvio, eles estavam em crise financeira. Destruir os livros litúrgicos da Sagrada Escritura. Então, os bispos, presbíteros eram obrigados a entregar os livros litúrgicos. E nesta época, no século III depois de Cristo, já havia uma distinção entre as Sagradas Escrituras e os livros litúrgicos da Santa Missa. Inclusive, as Sagradas Escrituras foi organizada por São Jerônimo para a missa, a Bíblia dos protestantes. Quem organizou foi um padre para rezar a missa. Então, os protestantes rezam um livro que um padre católico organizou para rezar a missa. Senadores e funcionários cristãos perdiam seus cargos. E um dos primeiros mártires deste edito, o primeiro, foi Eunice. Foi queimado vivo. Era um hábito do Império Romano, que era dividido em quatro imperadores, um deles, Diocleciano, de queimar cristãos. E eles não queriam fazer mártires, porque eles perceberam que os mártires aumentavam o número dos cristãos. Eles ficavam empolgados com o martírio uns dos outros. Então eles só queriam fazer apóstatas,
que eram fazer algumas promessas a divindades pagãs e dizer: olha, diga que você crê nesta divindade pagã, faça uma macumba, né, com essa divindade pagã, e você vai ser liberto de ser preso, prisioneiro. Então, a quem vai nos terreiros fazer uma benzeção, muitos morreram por conta que eram obrigados a jurar por falsos deuses. Então não é brincadeira ir para o terreiro de macumba, levar alfazema, galinha morta na panela, fazer coisas na encruzilhada, fazer feitiços, separar marido alheio, mulher alheia, ou qualquer benefício material que se busca nesses terreiros. Muitos morreram. Os primeiros mártires morreram por isso. E aí você quer entrar no céu fazendo macumba. Segundo o edito de Diocleciano, o conteúdo era prender as autoridades religiosas, diáconos, presbíteros e bispos. Ficaram muito cheias as prisões. Libertavam os criminosos para manter presos as autoridades eclesiásticas. No terceiro edito, que foi aonde Santa Luzia foi presa, foi no dia 20 de novembro de 303 depois de Cristo. A gente viu na memória que em 304 foi prevista a sua morte. Então o edito eles duravam um ano, e neste ano ali quem estava contido nas regras, né, entravam então no crivo de serem presos. Se os sacerdotes se tornarem pagãos, obrigando-os a oferecer sacrifícios aos deuses, e se eles fizessem isto, eles eram libertos. Se vocês rezam a missa de cura e libertação, se você fizer uma missa particular, assim, ou seja, qualquer regra que fizesse os padres declinarem da Igreja Católica, uma missa moderna, missa particular, missas da luz, missa da cura. A história do martírio de Santa Luzia foi justamente isso, uma peregrinação que ela fez de Siracusa até a Catânia, vindo então de Siracusa para comemorar o dia do martírio de Santa Águida. Eu fiz uma caminhada lá, não sei para onde, 4 horas de caminhada. Tu pegasse uma senhorinha idosa daqui e fosse levar lá para o lugarzinho dela, a caridade de pegar uma pessoa idosa daqui até o lugarzinho dela foi maior do que suas 4 horas de caminhada, porque você foi caridoso. Daqui para ali, o outro lado lá, que você sabe como estou dizendo, foi uma aventura heróica e desobediente. Daqui para ali, tu fizesse mais caridade, Deus acolheu mais este gesto do que aquela outra lá. E aí, então, Santa Luzia foi pega nessa caminhada, ou seja, os santos, eles já comemoravam o martírio uns dos outros, e ela era devota de Santa Águida, então ela não foi para uma coisa lá porque eu gosto, não, eu vou porque eu vou lembrar que Santa Águida, ela deu a vida por Cristo. Então ela foi presa, ou seja, no dia natalis de Santa Águida, que era o dia do nascimento para Deus. Santa Luzia, então, era de família cristã e fazia peregrinações. Tinha feito um voto de virgindade, e os votos eles eram espontâneos, não eram institucionais. Ela tinha se consagrado a Cristo como virgem,
e acabou sendo capturada e sendo presa por esse terceiro edito de Diocleciano, e a sua causa da sua morte, primeiro, porque era virgem, era profanar o corpo de Santa Luzia, joga ela lá no prostíbulo. Os homens não conseguiam tirar Santa Luzia do lugar. Depois alguns falam que ela foi apunhalada na garganta, motivo pela qual Santa Cecília tinha tanta devoção a Santa Luzia. Cecília já está lá no finalzinho já do Império de Diocleciano, quando foi reconhecido depois a Igreja Católica como uma religião, ou seja, uma religião do Império, foi reconhecido. Não que eram cristãos todos, mas foi apenas um reconhecimento. Então, Santa Luzia possa ter sido apunhalada, mas diz a tradição que os seus olhos foram arrancados. Por isso que Santa Luzia traz os seus olhos num prato. Deste período também muito bonito a história dos 40 mártires, que foi citado pelo Papa Bento XVI. Os 40 mártires da Abitínia, que fica ali na região da África, e eles foram mortos porque rezavam a missa no domingo, e eles disseram: sine dominico non possumus, ou seja, sem o domingo eu não posso viver. E eles deram a vida porque rezaram a missa no domingo. E a gente tem missa todo domingo e o povo não vem. A gente vê como é o tempo tá de cabeça para baixo, todas as coisas, Então, irmãos e irmãs, o sentido de celebrarmos Santa Luzia é justamente esta fraternidade dela ter sido da Santa Águeda, ter dado a vida, não ter declinado ao Império de Diocleciano, ter professado a sua fé, e por isso foi mártir. E este é o motivo de nós celebrarmos esta Santa Eucaristia, nesta memória obrigatória, e também acolhermos o Santo Evangelho e também ver que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não foi acolhido pelo mundo, e assim também são todos aqueles que são cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,